Primeiramente, boa tarde aqui a todos, aqui presentes, os colegas aqui também presentes. Quero agradecer a PGM por esse evento tão importante, né? O Daniel Bucar, né? O doutor Daniel Bucar, e a doutora Arícia também, por esse trabalho. Se não fosse ela, não estaria acontecendo isso aqui, né? Ajuda muito bem-vinda. Bem, vamos dar início, né? O início é o painel 2, que é a judicialização da saúde e impacto das decisões judiciais na administração pública, né? Vou chamar o doutor para compor a mesa, o doutor Fábio Costelha de Carvalho. A doutora Carla Patrícia Antunes de Souza. O doutor Yuri Fraga Cias. Vamos dar início aqui com o doutor Fábio Costelha de Carvalho, né, que é procurador do município do Rio de Janeiro, procurador-chefe da área de atenção à saúde da PGM Rio, membro do Comitê Estadual da Saúde do CNJ, pós-graduado em Direito Constitucional. Né. Pode dar início à palestra, o julgamento do tema 1234 pelo Supremo Tribunal Federal. Boa tarde a todos. Eu vou pedir licença aqui ao cinegrafista, mas acho que eu vou falar de pé, que é melhor, quando a gente fala de pé, quando a perna começa a doer, é a hora da gente terminar. Então, acho mais fácil falar assim. Começar dando boa tarde a todos vocês, agradecendo aqui os residentes, na pessoa do doutor Alisson, pelo convite. Muito interessante mesmo esse congresso, a Arícia também, que está dando a vida no SES, né, Arícia? Depois do SES, muitos eventos, todos eventos muito bons. Vou também cumprimentar os meus residentes, meus estagiários lá da Paz, servidores, que literalmente defendem o SUS ali no dia a dia. A gente vai falar um pouquinho hoje aqui, gente, de judicialização da saúde. Não sei se vocês sabem, a Paz, que na PGM, nós somos a segunda maior especializada em número de processos. Só perdemos para a dívida ativa, mas com a dívida ativa não tem nem comparação. Nós temos hoje 22 mil processos, sendo que desses 22 mil, 20 mil são medicamentos e internações. E a gente vai tratar um pouco dessa judicialização da saúde e vamos desembocar ali no recente tema 1234 do Supremo. E aí eu sempre gosto de começar tratando aqui o nosso cliente. Quem é o nosso cliente aqui? É o SUS. E o que é o SUS? O SUS simplesmente é o maior sistema público de saúde do mundo. Nós somos um país gigantesco, mais de 200 milhões de pessoas, um sistema universal, gratuito e de acesso igualitário. O par, para comparar o outro sistema público de saúde que chega perto da gente, é o sistema inglês, que tem, no máximo, 40 milhões de pessoas para tratar. Então, a gente é, assim, exponencialmente o maior sistema público do mundo, e isso, claro, chega na gente, né, com as ações judiciais. Mas eu gosto de começar também fazendo um panorama histórico. O SUS nasce com a Constituição de 88. Mas o que existia antes da Constituição de 88? Como era a saúde antes de 88? Tinham 3 formas de você ser atendido. Se você tivesse dinheiro, você contratava um plano de saúde. Normal, né? Como é hoje em dia. Se você era um trabalhador com carteira assinada, aí você tinha direito à saúde gratuita, que era um sistema via previdência. E quem era desempregado? Quem estava na informalidade? Isso, vamos lembrar, década de 70, década de 80, um número gigante. Como que essas pessoas eram atendidas? Alguém sabe aqui? Então, gente, era filantropia mesmo. As Santas Casas, vocês conhecem Santas Casas? Tem até uma no centro. Era a filantropia que fazia esse atendimento a essas pessoas. E aí o movimento sanitarista, crescendo, lá em 88, na Constituição, consegue colocar no texto constitucional um sistema público de saúde gratuito e universal. E aqui, para vocês terem uma ideia do SUS, gente, olha lá, 2,8 bilhões de atendimentos, não, de procedimentos o ano passado. Quase 25 mil médicos no programa Mais Médicos. 309 mil leitos de internação. E ali o dado mais impactante, quando eu montei esse slide,
aquele ali é um dado do TCU, em relação à União, R$ 1 bilhão gastos com aquisições de medicamento e insumos por conta de decisões judiciais. Isso aqui é um número só da União, tá, gente? R$ 1 bilhão lá em 2015. Hoje em dia, isso aí deve ter batido fácil os 3 bilhões. E a gente cai, como o nosso cliente é um cliente gigante, a gente cai nesses desafios jurídicos. Ali tem um quadrinho que eu tirei lá do CNJ também. O CNJ tem uma página bem interessante de saúde e números. Vocês veem ali que o número de processos judiciais, de novos processos judiciais por ano, só aumenta. Ali tem um dado até fevereiro, mas certamente vamos passar 2020, os números de 2024 facilmente. Então, quais são os nossos desafios aqui? Aumento da judicialização. Crescente. Não diminui, gente. Não diminui, vocês veem ali que não diminui. Questão da repartição de competências. REMUME, RENAME, SEAP. O pessoal da paz acho que vai saber essas siglas, mas o pessoal de fora não. REMUME é a relação de medicamentos do nosso município. RENAME é a relação nacional de medicamentos e o SEAF é a lista estadual. Cada ente no SUS, o SUS é um sistema hierarquizado, né? Nós temos a União com as suas competências, o Estado com as suas competências e o município com as suas competências. Pela Constituição, o município ele é obrigado a fazer atendimento básico de saúde, só. Média e alta complexidade, Estado e União. E, a partir dessa sua competência, cada ente tem a sua relação de medicamentos. Então, se a gente for pela letra fria da norma, pela letra fria da Constituição, o município ele é obrigado a fornecer os medicamentos listados só na REMUME. Mas não isso que acontece no dia a dia. Terceiro ponto ali, medicamentos da zona cinzenta. Como eu falei para vocês, cada ente tem a sua lista de medicamentos. O município é obrigado a dar os medicamentos da REMUME. Só que tem alguns medicamentos que são autorizados pela Anvisa, mas não estão em nenhuma lista. E como é que faz? Tem direito, não tem direito? Só tem direito aos medicamentos que estão na lista? É o que a gente chama ali de medicamentos da zona cinzenta, que é o nosso maior passivo judicial hoje. Porque, pelo menos aqui no município, os medicamentos listados pela REMUME são dados regularmente pela secretaria. A gente não tem muita ação disso. A gente tem muita ação de medicamentos que é da competência do Estado, e o Estado não fornece, e isso cai no município. Temos também medicamentos da União, que o município é obrigado a comprar. Geralmente são medicamentos oncológicos, que são medicamentos mais caros. E os medicamentos da zona cinzenta. Porque se ele não está em nenhuma lista, mas ele está apto à venda e é reconhecido pela Anvisa, a pessoa entra na justiça e busca esse medicamento. Então, de quem é a competência para fornecer esse medicamento que não está listado em nenhuma lista? É outra questão. E o quarto ponto ali é o financiamento para a aquisição desses medicamentos, insumos por ordem judicial. Aquele número de R$ 1 bilhão que eu falei para vocês, traz aqui nesse financiamento. Para vocês terem uma noção, como eu falei para vocês, a PAS é a segunda maior especializada, né, 22 mil processos, e ano passado nós tivemos, só de bloqueio judicial, para compra de medicamento, R$ 20 milhões. Isso para o município do Rio de Janeiro. Então, a gente arcou com R$ 20 milhões de depósito judicial, de bloqueio judicial de medicamentos. Isso é um número muito alto. Com esse número poderia ser construído, enfim, clínicas da família ou reverter para os próprios hospitais que já existem. E aqui, gosto sempre de citar esse financiamento, porque esse número de 20 milhões, quando eu entrei na PAS, me impactou. Eu entrei na PAS aqui em janeiro desse ano, quando eu vi esse número, 20 milhões, é um número assim, assustador. É o maior número em valor, né, de bloqueio judicial de todas as especializadas aqui da casa. E aí, quem paga essa conta? Quando a gente estuda lá federação, a gente estuda União, Estado e município. O que a gente aprende? A União fornece dinheiro para o Estado, via fundo, fornece dinheiro para o município. Então, se a nossa federação tivesse sadia, o que ia acontecer? O município ia receber valores para aplicar na saúde municipal dos outros entes. É o tal do ente menor e ente maior, que não pode ser falado, né? A Bruninha falou aqui que todos sabem que a gente vai ter concurso a procurador, então já dou uma dica para vocês. Vocês nunca escrevam que o município é ente menor, porque tem um examinador que não deixa aqui. Não escrevam nunca isso. Né? Dá um problema isso na prova oral, não falem isso. E aqui, quem paga a conta? Isso aqui é um recorte que eu fiz de um estudo esse ano do IPEA. E ele mostra ali, quem está pagando a conta de financiamento de medicamentos judiciais somos nós, somos municípios. 12% para o federal, 3% para o estadual,
e 85% para a gente. Então, quem paga a conta é o ente que tem a menor atribuição dentro do SUS, que seria só o atendimento básico. Mas quem está financiando, e esse financiamento reverso, né, dessa federação reversa, hoje são os municípios. E aqui a gente chega no tema 1234, que eu dei o título ali, que é a tentativa da gente reorganizar o sistema. O diagnóstico é esse. Hoje, quem paga a conta é o município, que é obrigado, pela letra da lei, a somente fazer o atendimento básico. Mas quem paga a conta é o município, são os municípios em geral. E ali, quando a gente chega nesse tema 1234, vai fazer um ano, né, da divulgação do acórdão do tema 1234, foi em outubro do ano passado, eu enxergo como uma tentativa do Supremo Tribunal Federal de reorganizar esse sistema, de chegar, ver o problema está posto, vamos resolver esse problema, porque não dá para o município ficar pagando tudo. Mas antes da gente chegar no tema 1234, é importante a gente conhecer, e aí o pessoal da Paz conhece, mas não sei se todo mundo conhece, do tema 793, que é o tema que sucedeu um tema 1234. Qual foi a tese do tema 793? Todos os entes são solidários em matéria de saúde, então todos os entes podem ser chamados no judiciário em caso de medicamento e insumos. Aí, aquilo que eu falei para vocês, tem uma lista de medicamentos, Remume, Rename, CEAP, um medicamento oncológico, pelo tema 793, você pode ajuizar contra o município. O município do Rio de Janeiro, todo mundo pode falar, mas o município do Rio de Janeiro tem dinheiro. Pode até ter. Não tem tanto quanto acho, mas pode ter. Mas será que todo município é capaz de comprar um medicamento oncológico? Será que o município do interior, municípios com PIB pequeno, são capazes de fazer essa compra? Pelo tema 793, era isso, era solidário. Qualquer um podia ser condenado, depois, lá na execução, tinha que ter um redirecionamento, mas, pela letra fria da tese, todos eram solidários. E aí a gente viu, e aí o Supremo também observou isso, que esse tema não resolvia o problema, só prejudicava o problema, só aumentava os custos. E o tema 234 traz, novamente, a questão da competência, custeio e ressarcimento. O que o tema fala? Qualquer medicamento acima de 210 salários mínimos, que não esteja incorporado, que é o nosso segundo ponto ali, a competência para julgar esse pedido é da Justiça Federal. E quem é obrigado a custear é a União. O tema também, ele divide muito bem, que era uma questão que até depois a doutora Carla vai falar, porque ela, como farmacêutica, sabe isso aqui de letra, que é medicamento incorporado e medicamento não incorporado, que é aquela questão que eu falei para vocês, zona cinzenta ou lista. Medicamento não incorporado pode estar na zona cinzenta. Medicamento incorporado vai estar na lista, cada um segue a sua lista. Custeio é o segundo ponto. De acordo com o tema, quem é obrigado a custear esses medicamentos, basicamente, é a União Federal e os estados. Para o município, no caso de medicamentos não incorporados, são somente medicamentos até 7 salários mínimos. Então, medicamentos acima de 210 salários mínimos, que não estão incorporados, zona cinzenta, quem custeia obrigatoriamente? União Federal. De 7 salários mínimos a 210 salários mínimos, o Estado custeia e depois o Estado busca esse regresso administrativo em face da União. Tem um percentual lá até 65%, medicamentos em geral, e, se for medicamento oncológico, até 80%. Então, o Supremo, ele diz, o Estado e a União, vocês, como entes que têm uma capacidade econômica maior, vocês são obrigados agora a custear esses medicamentos. Não dá mais para os municípios ficarem custeando medicamentos de alto custo, medicamentos acima de 210 salários mínimos. O município é a atenção básica. A questão do ressarcimento, que eu vou falar mais à frente, que tem uma questão muito importante, que é o ressarcimento administrativo, que a gente também já está trabalhando na Paz isso, que a gente não vai precisar mais ajuizar a ação, a gente vai administrativamente vir um ofício ali. Isso assim, se der certo, vai ser um sucesso. E o segundo ponto, como eu falei para vocês, ele divide o que é um medicamento não incorporado e o que é um medicamento incorporado. Ele cita medicamentos não incorporados, aqueles que não constam em política pública, medicamentos previstos nos protocolos clínicos de diretrizes terapêuticas para outras finalidades, medicamentos sem registro na Anvisa, medicamentos off-label, todos eles são não incorporados e vão ter aquele tratamento de zona cinzenta que eu falei para vocês, em comparação com o medicamento incorporado.
Questão muito importante também, que o tema traz, baseado, acho que a questão da Covid, né, trouxe muito isso, que é analisar o medicamento à luz da medicina baseada em evidências, né? Então, ali, o primeiro ato disso é o parecer negativo da Conitec. O que é a Conitec? Todo medicamento, para ele ser incorporado no SUS, não basta o fornecedor chegar, falar com a prefeitura X, prefeitura Y, vou botar o medicamento no SUS. Não. Tem um procedimento que é lá pela União Federal, que passa por esse órgão da Anvisa ali, que é a Conitec. Então, a Conitec, ele avalia se aquele medicamento, de fato, ele é importante para aquela doença, se ele tem estudos técnicos, se ele está baseado em medicina de evidências e se o preço dele é um preço justo, que a gente vai tratar mais para frente também, que é a questão do preço máximo de venda ao governo. Quando o fornecedor ele propõe que o seu medicamento seja incorporado, ele tem que trazer um valor máximo que vai ser custeado pelo poder público. Ele não pode chegar ali. Não é a mesma coisa da gente chegar numa farmácia e comprar um remédio e que a União Federal chegar e comprar em lote um remédio. Óbvio que o valor é bem menor. E a questão do parecer da Conitec se o parecer da Conitec for negativo, o judiciário, em tese, não pode interferir nesse parecer. É mérito administrativo. Isso no acórdão está bem explícito. O ministro fala, a única coisa que o judiciário pode analisar do parecer da Conitec é a sua legalidade. E o que é a legalidade? É se foram cumpridas as formalidades do ato de negativo. Ou seja, teve audiência pública, a sociedade foi ouvida, os trâmites foram cumpridos, os prazos foram cumpridos, não pode entrar no mérito administrativo. Isso é muito interessante, porque muitas vezes a gente via lá medicamentos ainda em estudo, medicamentos que estavam sendo patrocinados por laboratórios e que vinham pedindo para o poder público fornecer. Então, isso aqui é mais uma garantia de que o medicamento que está sendo pleiteado ali é um medicamento que vai fazer efeito para aquela enfermidade. A questão que eu falei com vocês também é do preço máximo de venda ao governo, que trouxe também uma novidade, que é a proibição de disponibilização de valores na mão das partes. O que acontecia? Desses 20 milhões que eu falei para vocês, que nós tínhamos em bloqueio, como que acontecia? A parte entrava na justiça, tinha uma liminar, a liminar muitas vezes não era cumprida no prazo que o judiciário propõe, porque não tem como o município, o Estado, enfim, o ente, comprar um medicamento em 5 dias, tem todo um processo licitatório, tem toda uma burocracia, mas esse medicamento não era fornecido, bloqueava esse valor, e esse valor era disponibilizado para a parte. Isso ajuda a questão da saúde pública da pessoa? Sim, porque é bem mais rápido. Mas isso traz também um outro problema. Muitas vezes esses valores depois não são comprovados, esses valores não são reembolsados, então a gente não sabe para onde vai esse valor. Então, em recente decisão, o ministro Gilmar Mendes foi categórico ao determinar a proibição de disponibilização de valores na mão das partes. Não pode mais. A parte, o judiciário, enfim, tem que contratar, que é até um projeto piloto que eu e o doutor Yuri estamos minutando para apresentar para o judiciário, já fizemos 2 reuniões lá, que é tentar uma adesão à ata pelo judiciário, para ver se a gente consegue encurtar o tempo. A nossa ideia aqui, ele pode até falar depois na explanação dele, a nossa ideia é que o próprio judiciário oficie os fornecedores, e esses fornecedores venham a juízo trazendo o medicamento. Isso encurtaria muito tempo. Porque mesmo se o município adira uma ata, isso tem um prazo grande, 3 meses, que falaram para a gente, né, Yuri? Então, em 3 meses, a pessoa, muitas vezes, ou já faleceu, ou não mais precisa do remédio. Então, não é nossa intenção aqui também negar o direito à saúde de ninguém, né? Muitas vezes a gente que estuda para a procuradoria ouve muito isso. Ah, vocês estão negando o remédio, não sei o quê. A gente não nega nada, quem nega é o juiz, não somos nós. Mas a nossa ideia aqui é diminuir esse prazo, né, e, de fato, aquela decisão de acesso à justiça, que ela seja cumprida. Porque tinha uma outra questão, por isso até que eu falei nisso. Quando a parte vai, pessoa física, no mercado, na farmácia, comprar um medicamento, o preço que ela vai conseguir é um preço X. É um preço de pessoa física. Qualquer um aqui que for aqui na Venâncio aqui da frente, comprar um Tilenol, vai ser um preço X. Mas se o município do Rio de Janeiro for fazer uma contratação para toda a sua rede hospitalar, ele vai conseguir um preço muito menor. Então, isso foi verificado pelo Supremo também. E isso foi uma das causas para não permitir mais que o dinheiro seja fornecido à parte.
questão do ressarcimento administrativo. Isso aqui eu acho que é a grande genialidade. Porque, de novo aqui falando da paz, né? Estou sendo até repetitivo, mas eu gosto da paz. O que nós tínhamos hoje? Condenação solidária, Estado e município forneceu um medicamento X, e hoje, em tese, assim, basicamente, é um medicamento da competência do Estado. Estado do município condenado, busca nas contas do Estado, não acha nada sempre, vai no município, tem sempre dinheiro lá, e a gente acaba arcando com esse valor. E o que acontecia? A gente tentava depois, em sede de cumprimento, fazer o redirecionamento. Olha, juiz, a gente aqui, município, a gente sofreu bloqueio, já foi dado o dinheiro, a parte já tomou o seu medicamento, agora a gente quer aqui no cumprimento de sentença trazer o Estado. Porque esse medicamento aqui, ele é do Estado, ele não é meu. Então, eu quero ressarcimento. E muitos juízes não deixavam. Falavam que a gente tinha que ajuizar uma nova ação. Aí vocês imaginam, 20 mil processos, que não acabam nunca, que muito desses medicamentos são de uso contínuo. Então, a gente vai ter, temos 20 mil processos hoje, vamos ter 20 mil processos de ressarcimento. É uma bola de neve que não acaba nunca. E, no acórdão, trouxe essa possibilidade, inclusive já tem uma portaria do Ministério da Saúde, do ressarcimento administrativo, que é basicamente um ofício que vai ser enviado, tanto para a União quanto para o Estado. O Estado ainda não regulamentou, mas a União já tem regulamentado, que a gente vai pedir de volta esses valores que foram pegos, né, da conta municipal. Se isso aqui der certo, se duas coisas derem certo, se o termo 1234 pegar, as nossas ações diminuem muito, o nosso valor bloqueado diminui muito, e se esse ressarcimento administrativo também vingar, a gente consegue uma dupla vitória, que é diminuir essas ações de regresso posteriormente. Vai dar certo? Não sei, gente, mas temos que torcer. A questão da condenação supletiva. Como eu falei para vocês, termo 793, todos os entes são solidários. Termo 1234 é solidariedade? Tem alguns juízes que continuam falando em solidariedade, por incrível que pareça, e a gente luta lá para que isso mude, porque, pensem comigo, se tinha o tema 793 dizendo que era solidariedade, para que precisa do termo 234 para falar a mesma coisa? Não faz sentido. Na minha visão, e é a visão que eu defendo, é que o termo 234 ele trata de uma condenação supletiva. O termo 234 ele não falou, esse remédio é de alto custo, acima de 210, então só quem pode pagar é a União. Não é isso, também. Também não acho que ele chegue a esse ponto, porque ele quer garantir o acesso à saúde. Ele vai dizer o seguinte, quem tem a obrigação primária de custear esse medicamento é a União. Se a União vier nos autos e falar, não consigo esse medicamento aqui, não consigo por motivo X, aí abre ali a nossa condenação supletiva. Aí você vai no Estado. Aí o Estado vai falar, não tenho dinheiro porque eu sou Estado do Rio de Janeiro. Não tem dinheiro. Aí você vem na condenação supletiva para o município. Para mim, isso é diferente de solidariedade. Pode ser que, no final, o município seja chamado a arcar com o medicamento? Isso não é uma solidariedade? Alguns podem achar que sim, eu acho que não. Eu acho que é uma condenação supletiva, tem uma escadinha de obrigatoriedade até você chegar no município, e tem a questão principal, que é esse ressarcimento. E, por fim, ali, gente, está acabando, esse é o penúltimo, o último? Acho que é o último. É o último. A questão dos protocolos jurídicos. Estou no meu tempo aí, Nelson. Tá bom. A questão dos protocolos jurídicos. Eu não sei se todo mundo leu aqui já o termo 234, mas ele traz quase uma vinculação aos juízes. Quem for ler lá, tem uns quadradinhos com os organogramas, dizendo o que o juiz tem que fazer quando ele se depara com uma demanda de saúde do medicamento X. Tem as classificações lá, né, doutora Carla? 1A, 1B, 2, não entendo nada disso. Tem todas essas classificações lá. Então, o juiz chegou um medicamento para ele, que ele é da competência do Estado. O que o juiz tem que fazer? Pode botar o município? Determino, em sede de liminar, que o município custeie. Não pode. Porque tem todo um protocolo jurídico que ele tem que seguir para até chegar na condenação supletiva ao município. Então, ele deu as balizas ali para a gente tentar reverter essa desorganização do sistema e tentar, de fato, implementar um SUS em que cada ente tenha a sua competência, para ver se a gente consegue diminuir bloqueio, se a gente consegue diminuir os escaninhos do Poder Judiciário e, melhorando lá, melhora aqui a nossa vida na paz também. Gente, muito obrigado. Qualquer dúvida...
Lembrando que vamos deixar as perguntas para o final do painel. Agora vamos chamar a doutora Carla Patrícia Antunes de Souza, gerente de assistência farmacêutica da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. Ela irá falar do processo de incorporação de medicamento no Sistema Único de Saúde. Vou levantar. Bem, boa tarde a todos e a todas. É um grande prazer estar aqui. Primeiro, eu gostaria de agradecer a equipe organizadora de residentes, a doutora Arice, em nome da Procuradoria-Geral, e dizer que eu estou muito feliz de poder estar aqui, assim, né, uma pessoa técnica, né, embora, até para mostrar para vocês assim, quanto é importante a parceria dentro do município do Rio de Janeiro, né, a questão do jurídico com a saúde, com os técnicos, né, da saúde. Eu, atualmente, estou como gerente da assistência farmacêutica e a gente assessora, né, o doutor Yuri, o doutor Fábio e os demais outros procuradores com a questão de medicamentos, de judicialização de medicamentos. E hoje eu vim aqui trazer para vocês um pouquinho. Eu pude ter o privilégio de acompanhar com o doutor Diego, que está em Brasília, nas audiências do 1234. Não foram todas as audiências que eu acompanhei, mas eu acompanhei junto com ele e identifiquei, exatamente por essa pluralidade de profissionais, né, do jurídico, da área técnica, que existiam muitos confundimentos com relação a definições, a nomenclaturas, principalmente essa questão do medicamento incorporado, não incorporado, o que é padronizado, né, essas definições. E eu vou trazer um pouquinho, né, desses conceitos para você e explicar como é que é feita essa incorporação, o que é medicamento incorporado, o que não é, e trazer um pouco dessa visão de como os medicamentos são classificados dentro, não só do município do Rio de Janeiro, mas de forma nacional. Eu vou fazer minha descrição que eu não fiz, seguir o protocolo da doutora Arícia. Né? Eu sou uma pessoa negra, de estatura média, cabelos no ombro, pretos, olhos pretos, estou vestindo um blazer preto e uma calça preta e uma blusa estampada. Tá? Eu vou apresentar em pé, porque eu não sei apresentar sentada, gente. Acho que fica mais dinâmico. Doutor Alisson, controle meu tempo, porque eu falo demais, tá? Bem, falando dessa temática do 1234, né, só para mostrar para vocês, o doutor Fábio já explanou, né, e algumas falas vocês vão ver que nós estamos em sintonia, né, a garantia do acesso, né, principalmente dos medicamentos não incorporados, e a gente teve, né, como questões jurídicas, o STF, né, concluiu o julgamento do tema 6, né, relacionado ao recurso extraordinário, né, com os critérios da concessão judicial de medicamentos, e também a RE 1366/246 do plenário, que validou as regras para o acordo instituído. E aí, falando sobre essas REs, eu trouxe, né, eu até sublinhei, os itens que eu vou estar delineando para vocês, tirando as dúvidas e mostrando que é muito da parte técnica, inclusive não só da parte técnica farmacêutica, mas uma parte técnica que, muitas das vezes, não envolve a parte jurídica, para que todos os senhores entendam e compreendam, porque, quando a gente compreende, a gente consegue fazer uma defesa melhor. Né? Nós trabalhamos como parceiros e, sempre que a gente tem alguma demanda, a gente vai buscar, vai estudar para poder trazer essas informações. Então, na RE, na fundamentação da decisão, eu não vou ler ela toda, que eu grifei ele de vermelho, fala, né, sobre a decisão da inclusão de medicamentos na lista do SUS deve ser feita pela CONITEC, que é a Comissão Nacional de Incorporação e Tecnologia do SUS. Vou falar mais profundamente do que é a CONITEC, como a CONITEC trabalha, porque, inclusive, já tive umas reuniões, já pude participar, né, de umas reuniões e mostrar para vocês como é que é feita essa incorporação, assim, qual o trabalho que é realizado nessa incorporação. E na RE 1366/246 fala também da questão, eu vou falar um pouquinho da Anvisa, como é que são os medicamentos registrados, o que é medicamento registrado no Brasil, o que não é, como funciona esse registro, de uma forma breve, claro. Né? E a questão do preço máximo de venda ao consumidor, porque o setor no qual eu trabalho hoje, na Secretaria Municipal de Saúde, nós é que elaboramos os termos de referência para aquisição de medicamentos saneantes e nutrição parenteral para as unidades de saúde do município do Rio de Janeiro.
Então, esse tema nos afeta muito, no caso, né, o preço máximo, quando vai para o processo licitatório, tem sempre, né, vou explicar para vocês o que é CIMED, porque esses termos saem muito no tema 1, 2, 3, 4, e é importante que a gente tenha esse conhecimento técnico. Né? Passando rapidamente, né, falando da Constituição, né, que prevê direito a todos, que é fundamental, e muitos, né, falando até do artigo 196 da Constituição Federal, eu já peguei algumas petições, né, eu auxilio muito, né, juridicamente na questão técnica, não só os procuradores, mas o CDI também, que é, né, o setor de demandas institucionais da Secretaria, e as petições iniciais se balizam muito nesse artigo da Constituição Federal, que é a saúde é direito de todos e dever dos Estados, e é isso, entra a União, Estado e município, e é por isso que hoje o município tem um grande volume de judicialização de medicamentos, e que o SUS busca garantir o acesso integral, universal e igualitário. Então, todas as ações são balizadas, né, tanto no artigo da Constituição como na Lei 8080 do SUS. Para mostrar, aqui eu trouxe esse quadro para mostrar o financiamento da assistência farmacêutica. O doutor Fábio já bem deu uma introduzida, né, de como o financiamento da assistência farmacêutica ele é tripartite, e cada ente tem a sua competência de aquisição de medicamentos dentro da sua esfera. Tá? O componente básico, tá, é para tratamento dos problemas, né, principais de saúde, são os problemas crônicos. Ele tem um financiamento tripartite de União, Estado e município. Tá? A portaria foi até atualizada agora em junho, e o valor é repassado per capita por munícipe, de cada município. Então, o município do Rio de Janeiro tem o IDHM alto, então recebe em torno, para atenção básica, R$ 8,30 por habitante, tá, do município do Rio de Janeiro. O Estado repassa 3,01, ou deveria repassar, né? 3,01 por habitante no município do Rio de Janeiro. Atualmente, nós temos em torno de 6.200.000 habitantes, em torno, tá, segundo o último censo do IBGE. Então, e o restante desse financiamento compete ao município. O município tem que ele entra com, no mínimo, 3,1. Só que acaba entrando muito mais, porque cada município, a gente vai falar um pouquinho sobre REMUME, RENAME, né, e RESME, que depende do elenco de medicamentos que o município elege. E aí ele vai estar mais ou menos, porque esse financiamento são só para os medicamentos que constam na cesta da RENAME. Tá? Passando para o componente estratégico. São medicamentos de saúde de caráter, né, de transmissíveis, né, que têm alto impacto na saúde, são medicamentos também de alto custo. O financiamento é exclusivo pela União. E aí entram os medicamentos antirretrovirais, os medicamentos para tuberculose, toxoplasmose, são, né, doenças transmissíveis que o tratamento é exclusivamente no SUS. Tá? Embora, né, todos, né, alguns tenham plano de saúde, tal, mas todos esses tratamentos são realizados pelo SUS. E é a União que faz a aquisição desses medicamentos, repassa ao Estado, e o Estado repassa aos municípios. E essa é a lógica que acontece em todo o Brasil. Nós fazemos a prestação de contas, e aí o Estado faz a reposição desses medicamentos e a gente atende toda a população com esses medicamentos. Tá? É uma lista grande também de medicamentos, e estão disponíveis em todas as unidades básicas e nos hospitais também. Tá? Componente especializado, né? Geralmente é de um custo, um financiamento muito maior, geralmente são para doenças raras, são medicamentos de alto custo, para pacientes transplantados, renais crônicos, enfim. E o financiamento é a União Estado. É a classificação que o doutor Fábio falou, né? Tem do A1, que é só o financiamento da União, e o A2, que é a União e o Estado. Tá? O Estado também tem essa lista, eles têm incorporado alguns medicamentos, e eu vou explicar uma na frente para vocês, que não necessariamente um medicamento incorporado pela Conitec ele vai estar disponível para a população daquele estado. Tá? Os medicamentos oncológicos, né, e hospitalares, geralmente os hospitalares ficam a cargo de cada hospital e do município, os hospitais do município arcam com seus custos, e a parte oncológica também o financiamento é da União. E aí, trazendo aqui uma provocação, né? Na realidade, nem é uma provocação, é para a gente pensar sobre. Eu estava, semana passada, no congresso no Rio Farma,
Congresso Farmacêutico do Rio de Janeiro, e eu assisti uma palestra de um farmacêutico oncológico falando das novidades com relação aos medicamentos oncológicos, que muitos não estão incorporados no SUS e são muito judicializados. Né? E a perspectiva com a ampliação, né, dos estudos, a rapidez, porque eu vou falar um pouco sobre registro de medicamentos na Anvisa, se levava, né, com os testes clínicos, pré-clínicos, existem as fases, né, para o registro de medicamentos. Esse período com o uso de recursos tecnológicos está diminuindo. Antes se levava de mais de 5 anos para poder fazer um registro de um medicamento novo. Hoje, esse tempo está se reduzindo, né? Está sendo em média de 3 anos. Então, assim, teremos mais medicamentos oncológicos não incorporados no SUS, né, que podem vir a virar uma demanda judicial. Então, assim, para a gente pensar, né, em que alternativas nós teremos que pensar para utilizar o melhor dinheiro público. E a questão da farmácia popular, que também é um programa do Ministério da Saúde, que fornece medicamentos. Antes tinha medicamentos gratuitos e coparticipação. Hoje todos os medicamentos são gratuitos e tem também eles ampliaram a linha, tem os anticoncepcionais e fraldas. Tudo isso é fornecido pelo Farmácia Popular de forma gratuita. É importante que a gente conheça, né, que a gente saiba do financiamento da assistência farmacêutica, que cada um tem as suas responsabilidades definidas. E, como falei para vocês da Anvisa, a Anvisa é uma agência reguladora, né, do Ministério da Saúde, que tem por finalidade, né, a proteção e a saúde da população, tá? Não só para medicamentos, mas produtos e serviços para a saúde. Então, ela acompanha o registro desses produtos, acompanha a farmacovigilância, que é o uso pós-mercado. Vocês já devem ter ouvido ou presenciado, né, medicamentos que já estão em uso e a Anvisa interdita, retira do mercado. Por quê? Em algum momento foi detectado algum prejuízo para a saúde e aí a Anvisa cancela o registro desse medicamento. Então, ela é o maior órgão, né, é uma agência reguladora importante para a nossa segurança, né, para a nossa proteção com relação a produtos de qualidade. Então, para um medicamento ser registrado, ele tem todos os critérios a serem seguidos para serem registrados. E mesmo que o medicamento seja fabricado fora do Brasil, ele precisa ter o registro no Brasil. A empresa tem que mandar a documentação, tem que abrir um processo, abrir um protocolo para que esse medicamento seja registrado no Brasil. Tá? E falando da Câmara de Regulação, né, do Mercado, que é a CIMED, ela regula os preços por objetivo de promover assistência farmacêutica para a população, né, e por meio de mecanismos que afetam a oferta de medicamentos e a competitividade do setor. Tem a lista dos medicamentos para compras públicas e de medicamentos também para de vendas ao consumidor. Claro que nós, entes públicos, trabalhamos com a de compras públicas, no máximo, mas também tem a do consumidor. No site da Anvisa, quando você coloca a CIMED, aparece a lista lá e aparece por fabricante, né? Porque tem diferenças de valores entre os laboratórios, tá? E é um órgão, né, a CIMED é um órgão interministerial responsável por essa regulação econômica de medicamentos no Brasil, para que as indústrias farmacêuticas, né, não cobrem absurdamente pelos medicamentos. Ela monitora a comercialização, adota regras gerais que estimulam a concorrência no setor, aplica penalidades quando suas regras são descumpridas e também fixa e monitora a aplicação de desconto mínimo obrigatório para compras públicas. Inclusive, quando os medicamentos são aprovados pela Conitec, eles fazem, vou mostrar para vocês, uma análise farmacoeconômica daquele medicamento para incorporação, quanto em valores o sistema público vai gastar para fazer o tratamento de um paciente durante um ano ou durante todo o período de tratamento daquele paciente. Então, muitas das vezes, nessa incorporação, a indústria ela faz uma negociação para tentar chegar nesse preço, nesse teto máximo, né, de vendas. Tem uma portaria aqui, tem a portaria. Inclusive, eu vou deixar a apresentação, tá, com a comissão organizadora, que pode ficar disponibilizada para vocês. Tem aqui a portaria que fala, né, para atender a ordem judicial correspondente ao resultado da aplicação do desconto mínimo, que é o teto, e que precisa ser respeitado. E que, muitas das vezes, né, agora bem menos, graças a Deus, alguns medicamentos no processo licitatório fracassam, a maior parte
do fracasso dos medicamentos no processo licitatório é por conta do preço. O preço apresentado está acima da CIMED e nós, como órgãos públicos, não podemos, né, a não ser que tenha uma justificativa bem embasada e é que ele seja um único fornecedor, que talvez seja, mesmo por inexigibilidade, a gente acha que não consegue comprar acima da CIMED. Tá? E aí, falando agora, entrando basicamente na questão da incorporação, tá? Falando aqui um pouco do conceito, é a inclusão oficial não só de medicamentos. Aqui eu estou falando de medicamentos, mas a Conitec avalia não só medicamentos, mas insumos e procedimentos, equipamentos, tudo que esteja envolvido com a saúde. Tá? Eu estou falando de medicamentos, mas levem em consideração que esses itens também entram nessa avaliação. E considera a eficácia, a segurança, custo-efetividade e o impacto orçamentário. Eles fazem um dossiê muito elaborado, tá? E a Conitec, que é a Comissão, né, Nacional de Corporações de Tecnologias, ela, né, é um órgão do Ministério da Saúde, e ela que tem a atribuição de incluir e de também excluir. Tem alguns medicamentos também que são excluídos do rol. Né? Eles não só incluem, porque vêm tecnologias mais modernas e aí retira tecnologias obsoletas também. Tá? Bem como a constituição e a alteração dos protocolos clínicos. A Conitec também é responsável por esses protocolos clínicos. E o que é isso? Né? Um protocolo clínico de diretrizes terapêuticas, né? Um nome grande, que geralmente a gente chama de PCDT. A saúde usa muitas siglas. Né? Não sei se vocês já repararam, a saúde usa muitas siglas. Eles são os documentos que estabelecem os critérios. Não é só para o diagnóstico de doença, para o tratamento. E o tratamento pode, às vezes, não ser farmacológico. Às vezes, recomenda outros tratamentos. Quais são os exames que vão confirmar aquela doença? Então, o protocolo ele é bem destrinchado, vem com as posologias, mecanismos de controle clínico, inclusive os estudos e as comprovações de evidências científicas para aquela patologia. Tá? E devem ser baseados, né, como o doutor Fábio falou, em evidência científica, considerar critérios de eficácia, segurança e efetividade e o custo das tecnologias. Tá? E aí, onde isso é incorporado? Né, a gente tem, aqui falando de medicamentos, a gente tem a RENAME, que é a Relação Nacional de Medicamentos, e cada município faz a sua REMUME. A REMUME é a Relação Essencial Municipal de Medicamentos. E o município ele vai fazer de acordo com o quê? Com o seu perfil epidemiológico, de acordo com as doenças que prevalecem na sua população. Porque pode ter medicamentos, e hoje, no município do Rio de Janeiro, nós temos 170 medicamentos da atenção básica compostos na REMUME do Rio, sendo que vários deles não estão na RENAME como básico, mas o município entende que é importante para a população que esses medicamentos estejam na REMUME como componente básico. Então, o município arca com o custeio desses medicamentos. Os demais que estão na RENAME são financiados, têm um financiamento tripartite. E isso todos os municípios têm essa autonomia, né, para fazer, claro que justificado com o perfil epidemiológico. E o Estado também tem a sua relação de medicamentos essenciais, não só do componente básico, mas o do estratégico, do especializado, e também o que é usado junto aos privados de liberdade, que hoje estão com o município do Rio de Janeiro. Nós é que fornecemos, né, a lista de medicamentos da atenção básica para os privados de liberdade. Tem um financiamento além desse, existe um outro financiamento, uma política específica. Então, cada município ele é responsável por construir a sua lista, e ele tem essa autonomia. Tá? E aí, explicando para vocês que é um termo muito utilizado, é o termo off-label. Né? É muito utilizado no termo 1, 2, 3, 4. O que é esse termo? É o uso de medicamento diferente do aprovado em bula ou o uso do produto não registrado no órgão regulatório, tá? Que, no caso, nosso é a Anvisa. Né? O uso de uma tecnologia que não foi registrada na Anvisa. E aí isso incorre um risco para a população. Por quê? Porque aquele medicamento ele não foi estudado, não teve o seu ensaio clínico. Então, assim, não se sabe quais são os efeitos adversos, não se sabe que efeitos colaterais pode dar na pessoa. Então, não se usa medicamentos para off-label, por exemplo. Lá no protocolo de diretrizes terapêuticas, vai ser para essa patologia, vai ser para esse CID que vai ser utilizado esse medicamento. Se ele for utilizado, mas ele tem um efeito colateral que ajuda numa outra doença, mas ele não foi estudado e ele não foi registrado na Anvisa para isso. Então, ele não foi incorporado com essa finalidade. Mas se os médicos usam com essa finalidade, é o que a gente chama de off-label.
Tá? É só para vocês entenderem essa terminologia que é muito usado, inclusive no tema. E a incorporação dos medicamentos, eu vou falar um pouquinho do processo de incorporação. Na verdade, eu resumi, porque é bem grande os passos para a incorporação de medicamentos, tá? E como eu falei para vocês, não só medicamentos, mas procedimentos e equipamentos que são incorporados no SUS, tá? Eles passam. E quem pode solicitar essa incorporação no SUS? Tá, 2 minutos. Quem pode solicitar essa incorporação no SUS? Ministério da Saúde, as secretarias estaduais municipais, as indústrias farmacêuticas, os profissionais de saúde, a sociedade civil organizada, ou seja, vários podem solicitar a incorporação no SUS. Adivinhem, claro, né, a maior parte, a solicitação vem das indústrias farmacêuticas, mas todos esses podem fazer essa solicitação. E quais são as principais etapas? Submissão do pedido, né, tem a apresentação, né, de dados científicos, as informações de eficácia, passa por uma avaliação técnica, tem um corpo técnico na Conitec para avaliar, né, tem profissionais especializados para avaliar, faz uma avaliação não só das evidências clínicas, das revisões sistemáticas, mas também uma avaliação econômica e o impacto que isso vai trazer para o SUS, o financeiro. Passa por uma consulta pública, onde a população, nós, profissionais de saúde, também podemos contribuir com essa consulta pública, com a experiência, com o uso, né, avaliar as percepções e as necessidades. Aí a Conitec, a partir de toda essa documentação, ela vai dar um parecer final, que pode ser pela incorporação, pela não incorporação ou pela incorporação com restrições. Daí ela elabora um dossiê técnico para a sociedade, explicando todos os motivos, com todos os dados. E aí o Ministério da Saúde vai decidir, né, para fazer a decisão e homologação final. E existe esse prazo legal, e eu até lembrei, a doutora já foi, dos 180 dias sendo prorrogável após 90 dias, que essa decisão da incorporação, geralmente, é inexequível. Né? Porque até você incorporar, porque é isso, até você abrir um processo solicitatório para incorporar essa tecnologia no sistema público, leva mais do que 180 dias. Eu, né, já respondi várias solicitações do Ministério Público. Por que já foi incorporado pela Conitec, por que não está sendo ainda disponibilizado pelo SUS? Porque existe todo um trâmite que precisa ser feito para que a tecnologia, ou, no caso, o medicamento, esteja disponível. Então, geralmente, é muito mais do que 180 dias. E depois, a inclusão no SUS, a própria Conitec ela elabora, né, os protocolos de diretrizes terapêuticas e organizam essa oferta nos estados e municípios. E aí, aqui, eu já estou finalizando, só para mostrar para vocês a relação que muitas pessoas confundem do que é medicamento incorporado e padronizado. O incorporado ele é incorporado pela Conitec no SUS. O que não for aprovado pela Conitec, não estiver disponível no SUS, ele não é incorporado. Mas medicamento padronizado, ele é um medicamento que consta numa lista, que pode ser uma lista do hospital, e aí, assim, claro, que a lista do hospital, ela vai, se é um hospital público, ela só vai ter medicamentos incorporados, porque ela não vai trabalhar com medicamentos que não sejam incorporados. Mas, se for no hospital privado, ela pode ter outros medicamentos que não sejam incorporados no SUS, porque é ela que faz o custeio do seu medicamento. Então, assim, ela vai ter uma lista própria, mas não necessariamente os medicamentos são incorporados. No sistema público, sim, as listas são de medicamentos incorporados, né? Porque todo o serviço de saúde ele precisa ter uma lista padronizada para poder fazer a sua organização de gestão, de planejamento de aquisição, né? E precisam ter os seus critérios estabelecidos. E aí, aqui, para finalizar, né, os desafios que a gente tem com relação à incorporação de medicamento no SUS, né? O alto custo dos medicamentos inovadores, eu trouxe para vocês aqui, né, a questão dos medicamentos oncológicos, a sustentabilidade financeira do SUS, que é um desafio, né? O orçamento da saúde ele é um orçamento finito, ele não é infinito, então ter essa sustentabilidade é um desafio, e a plataforma única, né, com os dados compartilhados da judicialização, que é prevista no tema 1234, que também é um desafio e que a gente espera que chegue logo, que vai fazer essa união entre a área técnica e a área jurídica. É isso. Muito obrigada. E, seguindo o protocolo, né, eu estou vestido aqui, até difícil de me auto... Estou vestido aqui com um terno azul marinho, gravata vermelha,
A camisa branca e o cabelo tipo sertanejo, que o pessoal fala. Tema 698 do Supremo Tribunal Federal, limites à intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas de saúde. Obrigado, Alisson. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer o convite do Centro de Estudos aqui, na pessoa da nossa querida Arícia, o convite do Alisson, a presença da doutora Carla Patrícia, que se despencou lá da prefeitura para cá, para nos dar essa verdadeira aula, e a presença de todos vocês aqui nessa tarde. Bom, queria dizer, não por formalidade, que é uma honra estar aqui desse lado da mesa. Há um tempo atrás eu era residente, eu estava desse outro lado da mesa, então é realmente muito gratificante estar aqui agora podendo falar com vocês. Para dar uma diferenciada dos meus pares aqui da mesa, que palestraram antes de mim, eu vou tratar um pouco de políticas públicas. O objeto da nossa conversa é o tema 698 do Supremo Tribunal Federal, que foi editado em virtude de um recurso extraordinário, de origem lá da Procuradoria de Atenção à Saúde. Na oportunidade, o Ministério Público alegava, em 2003, numa ação civil pública, que havia alguns vícios estruturais no Hospital Municipal Salgado Filho, lá no Meier. Além de alguns vícios estruturais, havia também déficit de recursos pessoais. E aqui a discussão é sempre a mesma de judicialização de políticas públicas. De um lado, o Ministério Público argumentava que as condições dos hospitais estavam inadequadas, por isso haveriam violações a direitos fundamentais, haveria violação à força normativa da Constituição, a autoaplicabilidade desses direitos e a dimensão objetiva deles. Do outro lado, nós tínhamos também argumentos muito desgastados, já conhecidos por todos vocês, como limitações orçamentárias, limite de gasto com o pessoal, que aqui é muito importante, porque um dos pedidos do Ministério Público na ação que deu origem ao tema 698 era a realização de um concurso público para a contratação de pessoal, capacidades institucionais, dificuldade contra-majoritária da jurisdição constitucional e separação de poderes. Bom, esses eram os argumentos básicos e são os argumentos de, basicamente, toda a judicialização de políticas públicas. Ao final desse julgamento, com quase 20 anos de atraso, foi proferido um acordo do TJ do Rio, condenando o município do Rio de Janeiro a realizar o concurso público e a realizar as adequações no Hospital Municipal Salgado Filho. Já no início do acordo do tema 698, o ministro Luiz Roberto Barroso, que foi o designado para a redação do acordo, disse que a judicialização das políticas públicas poderia matar de cura o Sistema Único de Saúde. Isso é uma expressão do próprio ministro, que significa, basicamente, a falta de critérios objetivos e o excesso de voluntarismo nas decisões judiciais. Aqui a gente pode pensar, basicamente, que se a ação cai com um juiz mais restritivo ou se a ação cai com um juiz menos restritivo, mais intervencionista, ela pode ter um resultado diferente com varas, uma do lado da outra. Então, esse voluntarismo é uma preocupação muito grande pela falta de isonomia e a falta de respeito aos próprios precedentes, o que é trazido atualmente no artigo 926 do Código de Processo Civil. Né? Bom, e aí foi firmado o tema 698 com a anulação do acordo proferido pelo TJ do Rio, que veio a prever basicamente o seguinte: só não haveria violação ao princípio da separação de poderes se houvesse a constatação de ausência ou grave deficiência do serviço. Isso é muito importante, porque aqui não se trata de um simples reconhecimento unilateral pelo judiciário, mas sim da necessidade de instrução do processo ao longo do tempo. Não se pode basear aqui normalmente no laudo do GAT, né? Eu ouvi a Bruna falando aqui, esse laudo do GAT sempre embasa muito bem o judiciário, mas ele não é a única fonte e não é muito confiável, por via das vezes, para se ter a noção adequada de como está o determinado mobiliário público. Um outro ponto do tema 698 é que a decisão judicial não deve, como regra, determinar medidas pontuais, mas apenas as finalidades a serem alcançadas. E aqui, o tema 698 resguarda a escolha dos meios ao gestor público. Essa é uma preocupação muito latente no acordo. Ela sempre tenta resguardar, em nome da separação de poderes, a discricionariedade técnica do gestor público. E isso, a gente vai ver mais adiante também, que pode conter alguns problemas. O terceiro ponto do tema 698 é que a decisão judicial deve se limitar, em primeiro momento, à apresentação de um plano ou um instrumento para o alcance daquele fim. É uma ideia aqui, que eu vou trazer mais adiante também,
de um controle fraco da judicialização de políticas públicas, e esse é um termo usado pelo próprio acórdão. E, por fim, o quarto ponto trazido pelo tema 698, quase numa exortação dos outros pontos, é que o judiciário pode, sim, em caso de omissão ou grave deficiência, determinar que o poder público incremente a contratação de pessoal. Mas não cabe a ele definir se vai ser por concurso público, por remanejamento de pessoal, por contratação de organização social, por CIP, aqui, por que não, OSC, e, por que não, também a contratação de entidades do mercado. A gente tem aqui o exemplo do Hospital Souza Guiar, que é uma PPP, que, super bem, não temos nenhuma irregularidade sobre ele, e que flui muito bem numa parceria aí com o mercado. Bom, o primeiro ponto para ser destacado do próprio acórdão, que eu já adiantei, é que tem a instituição de um modelo fraco de controle judicial de políticas públicas. E isso se dá para preservar a separação de poderes, a discricionariedade do representante eleito, em nome do princípio republicano. É identificado aqui o controle fraco como a fixação de finalidades, fins a serem alcançados, e não propriamente os meios para isso. E o segundo ponto que eu gostaria de destacar é que o próprio acórdão, embora não esteja no tema, o próprio acórdão preveja que seria recomendável a realização de audiências públicas ou a admissão de amicus curiae. E isso visa equalizar justamente a discrepância técnica entre as partes, o judiciário, a assimetria de informações daqueles envolvidos no processo judicial e mitigar as capacidades institucionais e o argumento da falta de legitimidade democrática na medida em que possibilita a participação de atores igualmente relevantes no tema em discussão. E o terceiro ponto é que o tema 698 do Supremo Tribunal Federal dialoga muito com a ideia de ciclo de políticas públicas. Ciclo de políticas públicas é uma noção doutrinária que prevê um procedimento para a concretização de uma política pública. A primeira etapa do ciclo é a definição da agenda. E isso já dialoga de cara com o primeiro ponto do tema 698 do Supremo Tribunal Federal, na medida em que a definição da agenda, normalmente por parte do Executivo ou do Legislativo, aqueles que foram eleitos, se daria para o caso judicial se houvesse só omissão ou grave deficiência. Então, para que o judiciário possa intervir com a sua visão limitada do processo, seria necessário que houvesse, de fato, uma grande violação a esses direitos fundamentais. A segunda etapa do ciclo é a formulação e a escolha da política pública, o que é identificado no tema 698 como a determinação de apresentação de um plano de atuação pelo gestor público. É a ideia de que o Poder Executivo é, de fato, o que tem mais capacidade técnica, então cabe a ele apresentar, em um primeiro momento, um plano de atuação para a efetivação, para a concretização de um direito fundamental que o Judiciário entendeu como violado. A terceira etapa é a implementação da política pública em si, onde se tem a concretização daquela política com a realização de atos normativos, contratação de pessoal, lançamento de editais, e isso tem muito a ver com o último ponto do tema 698, já que trata da possibilidade de admissão de pessoal, seja por qual via for, seja contratação de entidades de terceiro setor, remanejamento de pessoal e até mesmo a realização de concurso público. A quarta etapa, fechando esse ciclo de políticas públicas, é a avaliação dos resultados daquilo que foi concretizado ao longo da implementação daquela política, daquele plano de ação. Bom, trazendo um pouco o tema 698 para a concretude aqui do nosso cotidiano de procuradoria, eu gostaria de destacar um caso que foi julgado pelo TJ do Rio no início desse ano, referente aos hospitais Pedro II e Albert Schweitzer. No auge da crise econômica, a Defensoria Pública propôs, em 2017, uma ação civil pública contra o fechamento temporário de 15 leitos de UTI e CTI nesses dois hospitais. Argumentava que esses leitos não poderiam ser fechados, que teria que haver reabertura, e pleiteava o pagamento de dano moral coletivo. Bom, como apontado pela doutora Bruna, antes de eu entrar aqui, essas ações duram muito tempo. E, ao longo dessa ação, como não poderia deixar de ser, o Poder Executivo foi melhorando a sua condição financeira e, espontaneamente, sem nenhuma tutela provisória, sem nenhum mandamento judicial, esses leitos foram reabertos. Isso foi reconhecido pela própria Defensoria. Foi proferida a sentença de improcedência, mas entre a sentença e a apelação, a Defensoria foi um dia, especificamente, no hospital, e tinha ocorrido uma troca de organização social, gestora do hospital, e os leitos haviam sido bloqueados
um dia ou uma semana para a transição da organização social. Bom, deixando aqui de lado qualquer argumento processual, a gente provou lá na Paz, em segunda instância, que esse fechamento foi temporário, excepcional, e que houve, inclusive, a ampliação dos leitos de CTI e UTI nesses próprios hospitais que estavam judicializados. Vale lembrar aqui, como foi citado pelo doutor Fábio, esses hospitais são estaduais, na verdade, e a gestão está só com o município, porque o Estado não estaria dando conta da sua prestação condicional. Bom, apesar de tudo isso, e baseado nessa prova da Defensoria, após a sentença, foi proferido um acórdão reformando a sentença, julgando procedente a demanda, sob o entendimento que esses leitos de UTI e CTI nunca poderiam ser fechados. E essa decisão tem alguns problemas. O primeiro problema é que leito de CTI e UTI é bem fungível. Então, ao se prever que esses 15 leitos não poderiam ser fechados, ao fim e ao cabo, o que o judiciário estaria falando é que nenhum leito de CTI e UTI desses hospitais poderiam ser fechados, já que, mesmo com a ampliação, deveria se contar com a quantidade de leitos fixados naquele momento da aprovação do acórdão. E isso gera um problema enorme de gestão. Mesmo que lá no futuro tenha uma redução de demanda, por exemplo, a gente teria que vir a juízo peticionar para falar que, olha, não tem mais necessidade de 50 leitos no Pedro II, a gente vai reduzir. E vai esperar a bênção do judiciário para isso? Não me parece muito razoável. Além disso, a decisão, a meu ver, também viola o tema 698, porque não considera o cenário atual de não intervenção do Poder Judiciário. Não tem nenhuma omissão ou grave deficiência, como apontei para vocês, houve ampliação do número de leitos. E, por fim, a decisão também é problemática porque reduz a discricionariedade do gestor a zero. Ela não dá margem nenhuma aqui para o gestor ao suposto problema de falta de leitos. E aqui poderia identificar várias soluções. Assim, em um primeiro momento, eu, que não sou da área técnica, consigo identificar que poderia se expandir a quantidade de leitos em outros hospitais, com um plano de ação. Poderia haver a contratação de leitos pelo poder público em hospitais privados. Enfim, poderiam haver diversas outras opções que não foram dadas ao gestor público. Isso acentua aqui a lógica da microjustiça, daquela visão do túnel do judiciário, que só enxerga a demanda entre as partes e não o planejamento do poder público a longo prazo, que foi aquilo que o ministro Roberto Barroso, na lavra desse acórdão, indicou que mataria de cura o próprio Sistema Único de Saúde. Bom, me encaminhando aqui para o final, eu gostaria de levantar algumas reflexões sobre o tema 698, que eu acredito que ainda não haja uma resposta fechada sobre isso. Suponhamos aqui que haja uma decisão judicial que observe o tema 698 e que essa decisão determine que o poder público apresente um plano de ação. Até que ponto poderia o Poder Judiciário avaliar se esse plano é adequado ou não? Até que ponto essa decisão do Judiciário invadiria ou não um mérito administrativo, avaliando as condições técnicas do plano em si e no que o Judiciário se basearia? É óbvio que tem casos mais de zona de certeza positiva, casos mais óbvios aqui, em que o plano violaria diretamente o direito fundamental que se pretende tutelar com aquela decisão judicial. Mas essa resposta seria muito simples. Nossos casos do dia a dia são muito mais zonas cinzentas, zonas de penumbra, e que a gente não teria uma resposta fechada, a meu ver. Nesse caso, seria necessário que, antes do judiciário se imiscuir nesse plano, esse plano seja colocado em prática, seja implementada a terceira etapa do ciclo de políticas públicas, da terceira e a quarta. Ele teria que esperar essa concretização? Suponhamos, nesse caso, do Albert e do Pedro II, que eu acabei de falar, que o município não tivesse reaberto nenhum desses leitos no hospital, mas apenas ampliado os leitos de CTI no entorno daquele hospital, conforme um determinado plano de ação apresentado, por exemplo, para respeitar o tema 698. Poderia o judiciário, nesse caso, adentrar no plano de ampliação dos leitos ao redor para dizer se isso está adequado ou não? Poderia o judiciário entender, sei lá, se haveria um raio de distância mínimo entre o Pedro II e o Albert Schweitzer e aqueles leitos que deveriam ser reabertos? E de onde ele tiraria esse raio? Até que ponto, no fim e ao cabo dessa discussão, o tema 698 não permite a reabertura infinita da mesma discussão sobre a adequação ou não de um plano técnico apresentado no bojo de uma ação judicial? Bom, para saber isso com clareza, a gente vai precisar de um certo amadurecimento jurisprudencial sobre o tema, talvez até um segundo pronunciamento do Supremo.
Mas, de todo modo, eu gostaria de encerrar aqui lembrando as lições do ex-ministro Eros Grau, de que o direito não se interpreta em tiras, e o tema 698 deve ser lido à luz do acórdão, do seu próprio precedente. E lembrar que esse precedente previa que o intuito era instituir um modelo fraco de controle de políticas públicas, respeitar a discricionariedade do gestor e um menos intervencionismo do Poder Judiciário. Mas, para afirmar isso com qualquer precisão, a gente vai precisar de mais tempo. Bom, é isso. Obrigado. Agora vamos dar início à sessão de perguntas, né? Inclusive, eu tenho uma pergunta aqui, procurador-chefe aqui, meu chefe, dependendo da pergunta, vai ser demitido agora. Mas vamos lá, vou ler aqui uma pergunta, eu estava curioso, mas também vocês podem perguntar também. Vamos lá para a minha pergunta, né? O município do Rio de Janeiro tem sido frequentemente demandado em ações de saúde. Após o tema 1, 2, 3, 4, houve, de fato, uma diminuição da sobrecarga orçamentária municipal? E a segunda pergunta também, que é bem pertinente, a primeira, né, é o ressarcimento entre União, Estado e município tem funcionado de forma célere ou o município continua arcando sozinho na prática, né, com decisões judiciais? Boas perguntas, Alisson. Vamos lá. Primeira, se houve diminuição. Ainda não. Para minha tristeza, ainda não. Eu gosto de dividir assim, entre a Justiça Federal e a Justiça Estadual. Na Justiça Federal, a gente já tem uma implementação maior do tema 234. As nossas condenações na Federal vêm diminuindo esse ano de 2025 assustadoramente, positivamente, né? Lá eles já estão aplicando, de fato, o tema, as condenações saem em nome da União, exclusivamente em nome da União, que é o que a gente briga. Às vezes a gente tem que apresentar alguns embargos de declaração, porque vem aquela decisão antiga, né, como eu falei para vocês, do tema 793, solidário. E a gente bate o pé e fala, não existe mais solidariedade aqui pelo tema, é a nossa defesa, né? No máximo uma condenação supletiva, e a gente tem conseguido belas vitórias na Federal, reconhecendo que a condenação primária tem que ser na União. Já na Justiça Estadual, a gente ainda vê alguns juízos tendo um pouco de dificuldade de interpretar o tema. Assim. A gente ainda vê mais comumente a condenação solidária, Estado e município. Aí eu não sei também, fazendo aqui uma elucubração, se é por conta do papel do Estado, que geralmente não cumpre todas as decisões, e os juízes das varas de fazenda, os juízes dos juizados especiais sabem que o Estado não cumpre, então eles também têm um receio de só condenar o Estado de primeira e, muitas das vezes, colocam tanto o Estado quanto o município de forma conjunta, mas isso aí é uma batalha que a gente vem enfrentando, enfim, de tentar, né, que o Judiciário implemente, de fato, o tema 1234, e a gente está nessa luta. O segundo ponto do ressarcimento. Então, o ressarcimento ainda é muito novo, né? A gente, lá na Paz, a gente ainda não startou os ofícios. A gente começou, em agosto, a planilhar todos esses bloqueios que a gente tem lá, data de bloqueio, valor de bloqueio, medicamento que originou o bloqueio, e a partir desses dados a gente vai enviar para a nossa Secretaria Municipal de Saúde, porque ela tem que fazer esse trabalho que a doutora Carla falou, de classificar o medicamento em um A e um B, e a partir de então a gente vai enviar isso para a União. A gente ficou sabendo que aqui no município do Rio de Janeiro, quem já começou a fazer isso foi o município de Mesquita. Já começou a enviar alguns ofícios, e dividindo também. A União já tem essa portaria, o Estado ainda não tem essa portaria. Então, a gente não sabe como fazer ainda frente ao Estado. A portaria do Ministério da Saúde permite que a gente a utilize para o Estado, enquanto o Estado não elaborar essa nova portaria. Então, a gente vai desbravar esse mar aí mais para frente, né? E espero que dê certo. Certo. Abro para a plateia. Alguém quer fazer uma pergunta? Primeiro, gostaria de parabenizar a mesa e também a comissão organizadora, porque, além da gente ter uma súmula bem interfederativa, né? 1, 2, 3, 4, ela é didática, né? Alfabético-didática, porque somos 4, né? Entes federativos, União, Estados-membros, município, Distrito Federal. 1, 2, 3, 4. Ela também é intra-orgânica, porque estamos aqui com a presença da administração, o órgão de ponta,
doutora Vanice sempre me recomendava isso. Vamos ouvir a ponta, não vamos fazer nenhum ato normativo com que a gente não escute quem efetivamente executa. E temos aqui a Procuradoria, e aproveito, então, essa oportunidade, porque o nosso primeiro evento dos núcleos de estudos foi com a Paz e com a Ponta, e com todo o pessoal da Secretaria Municipal de Saúde, e, nesse dia, estava presente nosso querido Zé Luiz. Né? Então, em memória, todos nós que lidávamos com ele, dele lembramos, nesse momento, com a felicidade que ele nos trazia. Bom, será que a gente pode usar aquela Câmara lá extrajudicial para processar esses pedidos? Isso é uma pergunta de ressarcimento. Será que isso não dá uma agilidade, quem sabe, né? Uma incumbência para eles? Uma ideia, assim. Será que pode, que não pode? Aí fica com o doutor Fábio. Sou da época em que a gente nem cogitava de ter esse dinheiro de volta. Eu passei lá pelo posto, passei por lá. Então, assim, já foi um avanço imenso, Fábio. Então, só de estar pensando que administrativamente já vai dar para fazer, isso você já está conseguindo judicialmente. Então, pensar que administrativamente é um avanço exponencial, né? Em 10, 15 anos, já é um avanço significativo. Eu achei que o nosso precedente era do Souza Guiar. Não é. É do Salgado Filho. Tá? Teremos um grande evento, viu, gente? Dia 6 e 7, ou 5 e 6 de novembro, um evento que trata da saúde no próprio SUS, o que eu acho fantástico, né? Organizado pela Procuradoria e pela Secretaria Municipal de Saúde também. Tá? Vai ser discutido isso, em breve nós vamos anunciar. Yuri, o tema 698 não tem sido aplicado pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Gostaria de uma análise também sua, jurídica, a esse respeito. E como a doutora Carla Patrícia também vê, né, essa coisa de ele mesmo dá a decisão, ele mesmo descumpre a decisão, e a gente fica sempre nessa saia justa. Eu gostaria que vocês respondessem em bloco, que talvez isso agilize. Né? Boa tarde. Primeiro, parabenizar os integrantes da mesa. Minha pergunta vai ser também dirigida ao doutor Yuri, meu colega. Primeiro, novamente, parabéns pela exposição. E, assim, o tema 698 acaba sendo um tema sensível também na especializada da qual faço parte, que é a Puma. Principalmente, os procuradores eles pegam muitas questões envolvendo obras, especialmente obras em locais que haviam risco de deslizamento, regularização fundiária, mas, em especial, a questão de que a gente denominou lá de contenção de costas, ou ACP-chuvas. ACP-chuvas, que são as ações civis públicas do Ministério Público em razão das chuvas de cerca de uma década atrás. Eu falo isso porque o tema 698 ele é bem claro, e, pelo menos, quando a gente vê todo o fio da meada para chegar no tema 698, ele é bem claro que a tese fixada é que precisa haver uma grave omissão estatal. Né? E eu sempre insisto nessa palavra grave, né? Não é qualquer omissão estatal. Eu tenho visto que, depois do julgamento do tema 698, quando houve juízo de retratação aqui no TJ, eu reparei que cerca de, pelo menos, 10 processos que eu analisei juízo de retratação, pelo menos só um houve retratação, todos os outros entenderam que havia realmente uma omissão. Mas aí eu tenho a seguinte reflexão, e eu pergunto para o Yuri também, estando também para o doutor Fábio, da experiência que vocês tiveram na PSE e agora na Paz. Eu faço o seguinte raciocínio. Se, por exemplo, existem 5 áreas para serem realizadas as obras, e o gestor público só tem dinheiro para 3. Obviamente, as outras 2 áreas vão ser consideradas que estão em omissão. O município não estaria fazendo, então ele estaria omisso quanto às obras naquela outra. O que eu tenho visto na prática é que essas ações, quando chegam no judiciário, o judiciário reconhece que existe omissão, que o município tem que realizar aquela obra ali. Ou seja, as prioridades acabam não sendo somente as 3 que o município tinha dinheiro para fazer obra, mas também aquelas outras 2. E aí, no final das contas, o próprio judiciário reconhece que há uma omissão pontual, mas desconsidera que existe uma atuação na política pública de modo geral. Então, nesse caso, por exemplo, em relação de obras, o município não está
pelo menos ao meu ver, e uma das coisas que eu sustento o município não está omisso de forma sistêmica, na política pública de forma global, porque ele está agindo, mas ele não pode agir nas outras duas. Então, eu acabo vendo que essa ideia de grave omissão estatal acaba sendo, de certa forma, ignorada. Basta qualquer omissão pontual, pelo menos na prática que eu vi uma, que já é o suficiente para condenar o município. E aí, eu gostaria de saber como que vocês interpretam isso, a opinião de vocês, e como vocês têm visto isso na prática. Minha pergunta é direcionada ao doutor Yuri também, a questão dos processos estruturantes. E quando o senhor traz o tema 698, o senhor traz para a gente o problema das ações civis públicas adentrarem em políticas públicas do município. Então, eu queria saber a opinião pessoal do senhor e do doutor Fábio, como seria um novo processo, um processo mais efetivo para que a gente pudesse vencer as ações civis públicas. Eu sei que hoje em dia, no Senado, estão discutindo a lei dos processos estruturantes, né? Mas eu queria saber a opinião dos senhores, por favor. Bom, pela ordem, aqui respondendo diretamente ao doutor Arícia. Bom, a gente tem sentido que o Supremo Tribunal Federal tem sendo um pouco casuístico com isso. A gente tem um caso lá na Paz do implante coclear bilateral. É basicamente aquele implante biônico do ouvido que se instala na cabeça também, e que o SUS veio a prever isso como uma política pública da União, mas, no caso do Rio de Janeiro, do município do Rio de Janeiro especificamente, houve a delegação para a gente prestar, e a gente presta isso através da UFRJ. Bom, a gente vinha prestando apenas o unilateral, mas veio a determinação de prestar o bilateral, e numa ação civil pública especificamente, que a gente estava prestando basicamente tudo, foi entendido que a manutenção, o backup dos arquivos do implante, tem alguma coisa de arquivo ali, também não sei dizer o que é especificamente, mas é o backup, a manutenção e o empréstimo. Quando o aparelho está em manutenção, seria responsabilidade do município. E, nesse caso, o acórdão foi mantido pelo Supremo Tribunal Federal, representando um casuísmo aí. Não foi dada nenhuma discricionariedade para o gestor, não foi dada a apresentação de um plano ou alguma alternativa que pudesse intervir. Eventualmente, poderia não ser prestado diretamente pelo SUS, haveria uma contratação ali emergencial, não sei. Poderia ter alguma alternativa pensada pelo gestor público. Então, o que a gente sente ainda é que o tema 698, apesar de ser muito promissor, ele ainda caminha um pouco claudicante. Chega no Supremo, eventualmente esbarra ali, súmula 7 e tal, súmula 279, revisão de matéria fática probatória, e assim, acaba não sendo plenamente efetivado. Bom, respondendo agora o Diogo, especificamente. Diogo, um pouco antes da nossa palestra aqui, uma outra residente falou do caso do Rio Acari, né? Você, que é implementado o trecho 3, o 1 e 2 não é implementado, certo? Bom, acho que nesse caso, assim, cabe a gente continuar brigando pela lógica da macrojustiça, pela lógica do planejamento. Porque, senão, assim como o SUS, o planejamento urbanístico de vocês pode morrer de cura, como o ministro Barroso disse no acórdão dele. E a gente precisa desse planejamento a longo prazo, porque, senão, eventualmente, a gente começa a fazer algumas medidas emergenciais e a gente nunca chega numa política pública final ali. Eu tive um caso, quando eu estava na PSE, sobre a construção de 10 conselhos tutelares. A gente tinha uma lei autorizativa ali, Lei 5232, salvo engano, de 2011, que previa que o Poder Executivo iria construir 10 conselhos tutelares. Evidentemente, era uma lei meramente autorizativa, mas 6 meses depois, realmente 6 meses depois, o MP entrou com uma CP falando: cadê os 10 conselhos tutelares? Vocês precisam construir. Bom, a ação seguiu, o município foi condenado em primeiro grau a construir 10 conselhos tutelares, e ali, em segundo grau, com muita discussão, a gente conseguiu falar: olha só, a gente construiu já 8 desde o início dessa ação, considera esses, um está em construção e o outro seria construído. Então, acho que a gente tem sempre que trazer para a visão macro, porque isso revela muito. O juiz estava ali até o final, até perto o desembargador, no caso, até perto da prolação do acórdão, atido aos fatos que estavam nos autos ali, de que tinha que construir 10 conselhos tutelares. E aí, isso abriria uma discussão imensa. A gente tem uma discussão lá na PSE, quando eu estava lá, sobre o caso do República dos Jovens, era até da Bruna, que, basicamente, houve a condenação também, baseada em provas antigas dos autos, e aí, quando chegou lá, falou: pô, já construímos, e abriu uma discussão imensa em fase de cumprimento de sentença. Então,
Então, assim, a gente tem sempre que trazer para o macro. É muito difícil, eu sei que muitas vezes os esmagadores não estão a fim de ler aquilo, mas acho que o único jeito mesmo é brigar pela lógica da macrojustiça e, eventualmente, tentar trazer algum amicus curiae na linha do que o próprio tema 698, o acórdão do tema 698, veio a prever. Bom, e respondendo especificamente agora a Heloísa, essas ACPs, assim, processo estrutural é sempre um arrepio, às vezes, para a Procuradoria, porque, como a doutora Bruna acentuava aqui antes de eu entrar, essas ACPs já duram muito tempo e, às vezes, tinha muito lá na PSE, mas também tem na Paz, o Poder Judiciário se avoca da condição de zelador da coisa pública. Então, como a Bruna disse aqui antes de eu entrar, quebrava alguma coisa, vinha uma tutela provisória. Quebrava outra coisa, vinha outra tutela provisória. Muitas vezes sem ter relação com o pedido, com a causa de pedir, com o pedido ali formulado. E o momento específico, eu acho, tentando responder a sua pergunta de maneira objetiva, para firmar isso e tentar resolver o problema, seria de acordo com o próprio PL que está em trâmite lá no Congresso. O PL do processo estrutural ele prevê que a decisão deve ser preferencialmente interlocutória, deve ser preferencialmente com a participação, também aqui, que dialoga com o tema 698, com a participação dos atores, de amicus curiae, de audiências públicas, para ouvir o máximo de interessados possíveis, reduzir a assimetria de informações, reduzir a dificuldade contramajoritária da jurisdição constitucional e, numa decisão interlocutória de preferência, com combinação ali entre as partes, um processo que, de fato, venha a ter uma decisão para melhorar alguma coisa e que essa decisão seja construída em conjunto. Mas é uma coisa unilateral, imposta pelo judiciário lá na frente, já em fase de acordo, virar e falar, agora o processo estrutural, você vai ter que cumprir, melhorar tudo, não sei o quê. Isso, às vezes, é inviável. O acordo no tema 698 também fala que, de preferência, as decisões devem ser consensuais e construídas com certo consenso, porque, muitas vezes, quem está de um lado fala uma coisa, quem está do outro não ouve o outro lado, e aí acaba se dando uma decisão meio inexequível. E aí reabre, mais uma vez, uma fase de cumprimento de sentença interminável e tudo. Então, acho que o momento ideal seria, numa decisão interlocutória, que possa ser objeto de eventual recurso, com muita discussão entre as partes, com conversa, preferência de maneira consensual, audiências públicas e audiências especiais também entre as partes, trazendo elementos técnicos ali que possam ajudar a construir um bom resultado para o processo. É isso. Antes de encerrar as perguntas, né, por conta do tempo aqui, mas eu vou fazer uma pergunta aqui para a doutora Carla. Bem, minha pergunta é o seguinte aqui que eu elaborei, né? Quais critérios são mais importantes para que um medicamento seja incorporado ao SUS no âmbito municipal? E quanto tempo, em média, esse processo leva? E a segunda pergunta também, que está relacionada, né? Como a Secretaria Municipal de Saúde equilibra a necessidade de oferecer novos medicamentos com a limitação de recursos e a sustentabilidade do sistema, assim como um todo, né? Sim, é um grande desafio, né? Bem, os critérios mais importantes que o município leva para fazer a incorporação é a questão do perfil epidemiológico, né? Quais são as patologias, quais são os agravos que mais acometem a população. E, a partir dali, a gente vai fazer o elenco de medicamentos, né? Os subsecretários, as pastas especializadas, elas vão estar indicando qual é o medicamento mais efetivo, e aí, claro, né, que tenha evidência científica e que esteja disponível no mercado, de preferência, por vários fornecedores, né, para que a gente tenha sucesso no processo, né, do licitatório, que, em média, de medicamentos leva de 6 a 9 meses. Tá? Dependendo da quantidade de itens que tem no processo. Se for um processo com menos itens, pode levar até 6 meses. Mas a regra é de 6 a 9 meses para a entrada de um novo medicamento, uma nova tecnologia, considerando o trâmite do nosso processo licitatório. E, com relação a fazer esse equilíbrio financeiro, a gente sempre faz. A minha equipe participa da revisão da REMUME,
né, do município do Rio de Janeiro, e aí é sempre discutido com os gestores, né? Os profissionais especializados, eles trazem a demanda, gostaríamos de inserir esses medicamentos que nós entendemos vai diminuir o tempo de internação do paciente, ou então a gente consegue atender esse paciente em casa, leva todas essas considerações. Em contrapartida, para equilibrar, a gente verifica o que está no nosso rol que já está obsoleto e que a gente pode retirar, porque uma vez estando na Remume, né, a gente pode ser judicializado. E se aquela tecnologia já está obsoleta e já está ali, para que a gente vai adquirir? A gente transfere esse recurso para a nova tecnologia. Então, a gente tenta fazer esse equilíbrio, né, de entrando novas tecnologias, o que não é mais utilizado, que a gente pode retirar, para tentar equilibrar o orçamento. Certo. Antes de encerrar, vocês têm alguma rede social para compartilhar? Vocês têm? Não. Eu tenho da assistência farmacêutica, eu coloquei ali no isso, assistência então. farmacêutica SMS Rio, tem lá o trabalho da nossa equipe de farmacêuticos, e a gente sempre coloca informativos importantes sobre assistência farmacêutica. Então, obrigado a todos, e o painel 2 está encerrado, então. Muito obrigado.